A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula agora da revista CPAD, primeiro trimestre de 2021, a lição bíblica de jovens, cujo tema é Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Agora nós temos o autor, comentarista Marcos Tedesco, o professor, teólogo Marcos Tedesco. Lição número 1, de 3 de janeiro de 2021. O que significa orar? Texto do dia. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Síntese. A oração é uma ação que possibilita ao crente um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser uma constante na vida do crente, que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. Os objetivos dessa aula, primeiro, é conhecer o significado da oração. Segundo objetivo é entender que nem todas as orações são respondidas por Deus. E terceiro objetivo, perceber a necessidade de orar sempre. Texto bíblico se encontra em Salmo 51, do verso 10 ao verso 18. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então nós temos aqui na introdução, nós temos o dito: quando falamos em oração, nos referimos a um dos maiores privilégios que o nosso amado Senhor nos concede. Então, orar é um privilégio que Deus nos dá. Chegarmos a Ele e em nossa simplicidade e incompletude, abrimos o nosso coração em um diálogo franco e confiante. É na oração que cada um de nós, pequeninos como somos, temos acesso direto àquele que tanto nos amou e que deu o seu Filho unigênito para que fôssemos salvos. Nessa lição, refletiremos acerca da oração, seus objetivos e como Deus responde a essas orações trazidas pelas pessoas existentes na face da terra. Então, o primeiro tópico é:
qual o objetivo da oração e por que precisamos orar. Subtópico 1, qual a finalidade da oração? Por que o crente, ou para que o crente deve orar? A espiritualidade é parte essencial do homem e justamente por isso, só no relacionamento com o espiritual é possível ser estabelecido o verdadeiro sentido da vida humana. Então, a oração nos leva a esse contato com o espiritual para encontrarmos o sentido da vida humana. Na oração nós temos, primeiro, relacionamento com Deus, com o mundo espiritual, com o nosso Criador. Segundo, segurança em meio aos desafios, né? Serenidade e visão cristalina em meio às tempestades. Então veja a finalidade da oração. Então, a oração ela é a mola propulsora das forças que recebemos do alto, com a finalidade de enfrentar os desafios diários e manter vívida a esperança que nos traz a paz. Então, a oração ela é o meio que nós nos abastecemos, né, de força e poder para enfrentar as crises e lutas do dia a dia da vida, tá? O Espírito de Deus quer estabelecer um relacionamento conosco e nos conduzir em nossa jornada diária. Porém, para que isso ocorra, a oração é uma condição básica. Por meio da oração, nos preparamos para, de forma progressiva e vigorosa, as grandes experiências espirituais em nossa trajetória de vida. Então, é por meio da oração que nós nos relacionamos com Deus. Por meio da oração, o Espírito Santo tem liberdade para agir em nós e através de nós. Essa é a finalidade. Subtópico 2, oração, um desejo de relacionamento com Deus. Como é bom podermos sentar ao lado de uma pessoa amiga e confiadamente abrir nosso coração, contar as novidades e também as angústias do dia a dia. Se essa prática é válida para os relacionamentos que estabelecemos com pessoas falíveis e limitadas, como cada um de nós, imagine o quão supremo será se conseguirmos manter uma rotina semelhante com o nosso amado Pai. Na Bíblia, somos incentivados a buscar a Deus em oração de maneira muito pessoal e discreta. Vamos ver isso em Mateus 6:6. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6. Mateus 6:6. Como devemos buscar a Deus? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então aqui nos fala sobre a maneira pessoal e discreta com que nós devemos orar, com que nós devemos buscar a Deus. Eu conheço pessoas que ela só consegue orar se tiver muita gente. Ela sozinha, ela diz que não consegue se concentrar. Mas não foi o que Jesus ensinou aqui em Mateus. Ele ensinou, entra no teu aposento.
e é só você e Deus, porque ali você tem liberdade para um relacionamento mais profundo com Deus. Então, exatamente como faríamos com os mais chegados amigos, tá? A oração é, antes de tudo, diálogo. Às vezes as pessoas querem falar muito difícil na oração. E, na verdade, a oração ela é um diálogo. Você vai conversar com Deus. Precisamos ter em mente que essa é uma ferramenta que nos deixa em contato direto e permanente com o nosso Criador, com Deus, promovendo ações onde a unidade torna-se a essência. Então, nós nos tornamos um com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da oração. Essa será a essência do nosso relacionamento com Deus. Ninguém pode ter um relacionamento com Deus sem manter uma vida de oração. Lembremos de alguns personagens bíblicos que nos ajudam a compreender esse fato. Quando Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, uma das primeiras evidências de tal fato foi a tentativa de esconder-se da presença de Deus. Gênesis 3 e o versículo 8. Vou ler na Bíblia, na nova linguagem de hoje, que eu gosto muito, uma linguagem bem coloquial. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Então veja que quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, a primeira atitude foi se esconder de Deus. Já ao falarmos de Moisés, percebemos alguém que conversava com Deus, com o soberano, face a face. Olha que coisa tremenda, conversar com alguém face a face, bem de pertinho, rosto com rosto. Deuteronômio 34 e 10, diz o texto assim: nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Então veja a relação de Moisés com Deus. Sendo assim, os resultados até hoje nos inspiram em nossa jornada diária de comunhão com o Pai. Então, a oração é um desejo de relacionamento com Deus. Subtópico 3, o que nos leva a orar? O que nos motiva a orar? Vamos ver. Os motivos são muitos, embora o principal motivo deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai amado. Esse deveria ser o motivo principal. Na palavra de Deus encontramos exemplos de situações que levaram homens e mulheres a dobrarem seus joelhos diante do Pai. Entre eles, Joquebede, Davi, Elias e Daniel. O que eles tinham em comum? O profundo desejo de serem por Deus ouvidos. Eles queriam ter um relacionamento com Deus, eles queriam resposta de Deus. Até Jesus, em sua trajetória terrena, constantemente buscava momentos de oração para conversar com o Pai. Esses momentos de oração aconteciam em uma grande diversidade de condições. Primeiro, quando tudo ia bem. Vamos ver Lucas 3, 21. Se você puder, abra a sua Bíblia de Estudo Pentecostal.
e vamos ler juntos a Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Lucas 3, 21. Diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então Jesus estava ali junto com o povo para ser batizado. E ele orando a Deus naquele momento tão maravilhoso, tão sublime, diz o texto que o céu se abriu. Que eu e você possamos orar também e o céu se abrir sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, quando tudo ia bem, mas também quando grandes desafios se aproximavam. Evangelho de Marcos, capítulo 1, e o versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, quando as coisas também não vão bem, quando os desafios se aproximam, quando as lutas eram mais intensas, Mateus 26, 36. Mateus 26, 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então veja que ali as lutas eram mais intensas. Jesus estava a um passo da traição, a um passo da prisão e julgamento. Então ele foi orar. E em momentos que envolviam curas e milagres, como lá em João, capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, João 11, 41. Olha o que diz o texto, João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então veja que aqui era um momento da ressurreição de Lázaro. Era um momento de uma cura extraordinária. Um defunto voltaria à vida. E Jesus orou. Enfim, o próprio Emanuel, em oração, se conectava ao Pai Celeste, com a finalidade de buscar as condições ideais para cada passo a ser dado. Portanto, na oração, o coração é aquecido e a nossa alma percebe o Deus que se inclina e promove o aquietar de nossa alma. Portanto, sinta esse afago, ore. Todas as vezes que nós oramos, Deus, ele se inclina para ouvir aquilo que nós estamos falando e para nos ajudar. Vamos ao tópico 2. Deus responde todas as orações? É uma pergunta. Lógico que eu e você sabemos que não. Vamos ver. Primeiro, segundo a sua vontade. Deus tem para cada um de nós o melhor que nós possamos imaginar. Vamos ver isso em Isaías 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. Olha o que Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então ele está dizendo aqui que Deus ele sempre tem o melhor para mim e para você. Porém, agora o comentarista, muitas vezes teimamos em não dar liberdade para o agir divino em nossas vidas. Nós, eu e você, meu irmão, nós somos teimosos. Sonhamos os nossos sonhos, fazemos os nossos planos e executamos os nossos projetos, porém, dando pouco ouvidos à voz do Espírito Santo. Os resultados amargos são, por vezes, degustados de forma indigesta, porém inevitável na lei da semeadura. Vamos ver isso em Gálatas 6 e 7, esse princípio da lei da semeadura, né? Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Gálatas 6 e 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, tudo que nós plantamos é o que vamos colher. Se você deixar Deus dominar a sua vida, Deus direcionar os seus passos, tudo o que você fizer será abençoado. Caso contrário, você vai colher o que plantar. Deixemos que a vontade de Deus seja suprema em nossas vidas e façamos de nossos anseios edificações sólidas, onde as bases estão em um relacionamento sadio com o nosso amado Pai. Vamos ver isso em primeira carta de João, capítulo 5, estou lendo na linguagem de hoje, que o nosso público é um público jovem, então vamos ler nessa linguagem. 1 João 5, 14 e 15, diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Então, quando nós oramos e pedimos segundo a vontade de Deus, nós temos a certeza de que vamos receber. E ele coloca aí: mas como saber se é da vontade de Deus um determinado pedido nosso? Sem dúvidas, uma pergunta muito comum feita por muitos cristãos todos os dias. Como saber se é da vontade de Deus? A resposta é simples. Deixe Jesus participar do seu cotidiano, nos pequenos e nos grandes momentos. Deixe que o Espírito Santo caminhe com você e o inspire a tomar decisões e abençoar vidas. Seja um arauto do reino de Deus, seja um pregoeiro do Evangelho. Aos poucos, você perceberá que seus sonhos, planos e projetos são mais elevados do que eram antes. Você perceberá que a vontade divina está cada vez mais plena em sua vida. A pergunta inicial já não terá tanta importância. Enfim, conforme diz Mateus 6,10, seja feita a tua vontade. Então, Mateus 6,10, na oração modelo, Jesus deixa isso muito claro, né? Mateus 6,10, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando você passa a entender
que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então você entende que a sua, que a minha vontade, elas são carnais, elas são limitadas. A gente só vê o que está ao nosso redor, mas a vontade de Deus não, ela é soberana, ela é perfeita. Deus enxerga daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos, Deus já sabe de tudo, Ele vê tudo. Portanto, quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós confiamos em Deus plenamente, tudo na nossa vida será perfeita. Tudo será perfeito, tudo vai dar certo. Porque aí, esse autoquestionamento, será que é da vontade de Deus? Já não fará o menor sentido. Porque não importa a minha vontade, importa a vontade de Deus. Vamos adiante, subtópico 2. Diálogo, não uma lista de pedidos. Muita gente acha que oração é você levar uma lista de pedidos para Deus. Não, oração é você conversar com Deus. Vamos ver, voltamos à questão da essência do que é a oração. A oração é uma experiência maravilhosa que pode ser experimentada pelo cristão a qualquer momento, pois se trata de uma manifestação consequente do relacionamento e da intimidade entre o Criador e a criatura. Então a oração ela pode ser realizada a qualquer momento. Além disso, o diálogo / oração, que é a tônica, também expressa amizade e reciprocidade. A oração, relacionamento com Deus, ela fala de amizade e reciprocidade. Deve ser um momento aguardado com ansiedade, tanto por quem ora, quanto pelo nosso amado Pai que está nos céus. Tá? Então, é um momento de você falar com Deus, de você se relacionar com Deus. Agora, imagine a seguinte situação. Você tem um grande amigo que marca um horário para visitá-lo. Você está ansioso para recebê-lo, ouvir todas as novidades e expressar o quanto a amizade de vocês é genuína. Ele chega, lhe cumprimenta e inicia a tão aguardada conversa. Olá, meu amigo, eu preciso disso, eu quero aquilo, me ajuda nisso, me livra daquela enrascada. Olha só que diálogo, hein? A vontade natural que teríamos é única, a de fugir imediatamente daquele momento desanimador e frustrante. Enfim, oração é diálogo e não uma lista de pedidos. Já pensou? Você já imaginou como você se aproxima de Deus? Senhor, me abençoa, me guarda. Senhor, me leva em segurança. Senhor, me dá aquele carro. Prepara aquela moça, prepara aquele moço, para os solteiros. Você mal começa a conversar e já pedindo. Não. Primeiro você conversa com a pessoa, como você está, dialoga com Deus como se fosse um amigo. Eu tenho uma amiga que ela dizia que nos momentos mais difíceis da vida dela, ela puxava uma cadeira e sentava na outra e falava: Jesus, senta aqui. E começava a conversar como se Jesus estivesse ali. Essa deve ser a tônica da oração. Conversar com Deus. Você pode fazer os seus pedidos. É óbvio que nós temos muitas coisas para pedir a Deus, mas temos muitas coisas para falar. E por que não dizer, nós temos muitas coisas também para ouvir Deus falar conosco. Amém, meu amigo? Eu acho que você entendeu esse tópico número 2. Oração é diálogo, é você conversar. Subtópico 3. Tudo tem o seu tempo determinado.
cada vez que Deus nos diz não, devemos pensar do que Ele está nos livrando naquele momento. Vamos ver Provérbios 15, 3. Olha o que diz o homem mais sábio que já pisou nesse mundo, Salomão. Provérbios 15 e 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15 e 3. Então nós devemos pensar, quando Deus nos diz não, do que é que Ele está nos livrando? De alguma coisa ruim Ele está nos livrando. Nós vemos o tempo presente, hoje, agora, e mal nos lembramos das nossas histórias no passado. Mas Deus tudo vê. Vamos virar a Bíblia aí antes de Salmo. Você abre aí em Jó 34, 21. 34, 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Então, toda a nossa caminhada, Deus está olhando, Deus está vendo. Nosso Pai conhece cada fio de cabelo em nossas cabeças. Você já parou para pensar quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Será que é possível contar? Se tiver algum especialista em cabelos aí do outro lado, não estou nem falando cabeleireiro, barbeiro, que com certeza esses irmãos trabalham tanto que não dá tempo de ficar contando os fios de cabelo, mas os especialistas mesmo em cabelo, se tiver aí, mande aí seu comentário no rodapé desse vídeo. Lucas 12, 7. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Já imaginou? Cada fio de cabelo está contado por Deus. Olha que Deus que nos ama de maneira fantástica, né? E de igual modo, vê amplamente cada momento de nossas vidas, presente e futuro. Voltemos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 5. Logo depois de Salmos, você tem o livro de Provérbios. Provérbios 5, 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Deus vê tudo o que eu faço, Deus vê tudo o que você faz. Cuidado, devemos tomar cuidado com o que nós fazemos. Por quê? Porque Deus, Ele vê tudo, tá? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E aí Eclesiastes, um pouquinho para frente, o próximo livro, versículo que todos nós conhecemos de cor e salteado. Eclesiastes 3 e 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Muitas vezes gostaríamos que nossos desejos e solicitações fossem atendidos em um tempo curto, principalmente quando, ao olharmos para eles, vemos a aparência do bem e dos frutos doces a serem colhidos lá na frente. 1 Samuel 16 e 7. Quando da ocasião da unção de Davi como futuro rei de Israel, 1 Samuel 16 e 7, diz assim o texto, olha o que Deus falou para Samuel:
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então veja que Deus, ele já sabe de tudo. Muito cuidado com a aparência. Nós, quando jovens, nós olhamos muito para a aparência. Nós vivemos uma ilusão de ótica. Mas Deus, ele vê o futuro. Deus vê o coração. Deus vê características como honestidade, como verdade, como justiça. Deus olha o que há no coração do homem e da mulher. Portanto, eu e você devemos tomar cuidado com as aparências. E ele diz, mas Deus conhece todas as coisas. E quando ele diz não, devemos de forma submissa e paciente aceitar tal resposta, com a convicção de que o melhor do Senhor para nossas vidas sempre está por vir. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8, 28 e 28, que é um texto também muito famoso, mas maravilhoso. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, até o que dá errado, Deus vai usar para te abençoar, para me abençoar. Então, todas as coisas contribuem para o seu bem, para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, fique em paz. Fique em paz. Mas está dando tudo errado, fique em paz. Ah, eu fui assaltado, fique em paz. Ah, me apareceu uma doença, fique em paz. Deus vai usar tudo isso para o seu próprio bem. Isso é maturidade espiritual. Isso é coisa para crente. É coisa para quem tem fé em Deus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ao tópico número 3. O dever de orar sempre e não desfalecer, que clamam a ele de dia e de noite. Certa vez Jesus contou uma parábola, lá em Lucas 18:1, que versava sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A narrativa falava sobre o sofrimento de uma viúva nas mãos de um adversário e a sua busca por justiça. Para complicar ainda mais o cenário, o juiz para o caso em questão não temia a Deus, não respeitava homem algum e era também injusto. Aí ele só dava a sentença para quem pagava mais ou para quem interessava a ele. Complicado, não? Nem tanto. A mulher tinha duas ferramentas a seu favor: a voz e a persistência. Sabe o que aconteceu? E ela venceu. Ela venceu pelo cansaço. Ela venceu pela perseverança. Ela venceu pela persistência. E é isso que acontece quando a gente ora. Jesus, através dessa parábola, ensinou sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Muitas vezes nos assombramos com o tamanho dos desafios e também com a ausência de resposta imediata. Nós queremos respostas rápidas. Precisamos ver além dessas dificuldades temporais e perceber que o amor de Deus por nós é maior do que podemos imaginar e que no tempo certo ele se inclinará e responderá à nossa oração.
dá até vontade de dar glória a Deus, não é verdade? Na Bíblia há um imperativo bastante conhecido, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Esse texto nos revela que devemos, em oração, permanecer na presença do Pai todo o tempo, não em uma postura formal de oração, mas em um verdadeiro estilo de vida em oração, intercedendo, agradecendo, adorando, enfim, relacionando-se com o Pai, com o amado Pai, dia e noite. Assim como você se relaciona com sua mãe, com seu pai todo dia, aqueles que ainda o têm, com os seus irmãos, com seus amigos, assim também, e muito mais deve ser o seu relacionamento, o meu relacionamento com Deus, o nosso Pai amado. Então, clamam a Ele de dia e de noite. Segundo subtópico, quando as lutas parecem não ter fim. Existem momentos em que as nossas lutas e dificuldades cotidianas parecem não ter fim. Jesus mesmo nos disse que no mundo teríamos aflições. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus, no seu evangelho verdadeiro, porque agora tem um monte de evangelhos, e inclusive alguns falsos evangelhos, que diz que para o crente vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, quando às vezes as coisas ficam feias mesmo, né? Antes de ficar bem. Em João 16, 33, ele fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, tem momentos que as coisas ficam complicadas, mas também ele nos instrui a termos bom ânimo, inspirados na sua grande vitória sobre o mundo lá na cruz do Calvário. Jesus já venceu a morte, o inferno, o diabo e o pecado com o mundo. A mulher da parábola, frente a tantas lutas, não desfaleceu e buscou insistentemente a justiça, apesar das circunstâncias. No Antigo Testamento, uma história também nos permite perceber o quanto Deus é misericordioso e socorre os que lhe buscam. A viúva que tinha apenas um pouquinho de azeite na botija, isso está em 2 Reis, capítulo 4. A mulher havia ficado viúva, atravessava uma grande crise financeira, corria o risco de perder os filhos como escravos, para a servidão, e para complicar ainda mais, tinha apenas um pouquinho de azeite em casa, mas para Deus foi o suficiente para o milagre. Você não pode dar glória a Deus aí? Pelo amor de Deus, né? Não devemos nos assombrar com o tamanho das tormentas, pois em Cristo temos a paz no meio da tempestade. Lá em Marcos 4, 35 a 41, que fala sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o versículo 35, não é isso? Marcos 4, 35 até o 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, agora é que é lindo, versículo 38. Se eu fosse você, eu marcaria aí na sua Bíblia de estudo pentecostal, E ele estava na popa, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E aí diz o texto: e despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então veja, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. E aí houve o desespero, né? Então, se confiarmos em nossas próprias forças, pereceremos e a nossa fé será abalada. Mas se depositarmos nossas esperanças em Deus, as lutas terão fim e no tempo certo cantaremos o hino da vitória. Então veja como é importante, né? Quando as lutas parecem não ter fim, eu e você precisamos continuar confiando em Deus. E para terminar, o último subtópico: oração e fé. Na Bíblia encontramos uma importante orientação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um fato muito relevante para a qualidade da nossa relação com o divino. Não devemos amparar nossa fé no mundo exclusivamente físico. O nosso relacionamento com Deus precisa estar amparado na dimensão espiritual, no mundo espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Abra sua Bíblia e marque esse versículo aí, Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, dimensão espiritual. Só assim a fé fará sentido e então nos permitiremos ver o invisível e sentir a real presença do Espírito Santo de Deus. Nessa parábola que analisamos, o ponto central repousa na fé, Lucas 18:8. Será que em nosso cotidiano conseguimos exercitar a nossa fé a tal ponto de nos movermos amparados por ela? Imagine uma oração sem fé, ou ainda um sermão pregado pautado apenas nas competências humanas, ou até canções com a intencionalidade de que sejam louvores, porém sem a convicção dos musicistas que o Espírito Santo ali transita. Sem sombra de dúvida, só com fé vívida é possível caminhar com Deus. Que possamos orar movidos por uma fé inabalável e almejar viver a cada segundo uma relação de profunda intimidade com o nosso amado Pai Celestial. Então veja como é importante a oração. O que é orar? Orar é ter um relacionamento com Deus, através da fé e através da oração. Assim nós terminamos essa primeira aula de jovens sobre o que é orar. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima, em nome de Jesus.